Olá, meu nome é Vitória Régia, eu sou aluna do terceiro período do curso de Direito. Tendo como referente a disciplina de Direito Civil 4, que versa sobre os contratos, eu irei discorrer durante esse vídeo sobre o tema contratos em espécie e irei especificar basicamente o que vem a ser locação de coisas. Antes de adentrarmos o tema propriamente dito da locação de coisas, é importante também conceituarmos o que vem a ser contrato. O contrato ele é um acordo de dois ou mais sujeitos cobertos de vontade que estão em conformidade com a ordem jurídica e se destinam a estabelecer uma regulamentação de interesses entre essas partes envoltas nesse contrato, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. Tendo em vista o negócio jurídico e os requisitos para validade, é importante analisar, então, os requisitos legais para a obtenção dessa validade, né? Como, por exemplo, a capacidade do agente, a licitude do objeto, se o objeto é lícito, se a forma é prescrita em lei ou não defesa em lei, já que a regra geral para a estipulação contratual é livre, a forma livre, desde que não haja nada que estipule o contrário. Caso houver, utiliza-se esta. Agora vamos adentrar de fato no nosso objetivo, que é a locação de coisas. A locação de coisas está tipificada no capítulo 5º do Código Civil, do artigo 565 a 578. No artigo 565, vai trazer basicamente uma conceituação do que vem a ser. Vai dizer que a locação de coisa é quando uma dessas partes obriga-se a ceder a outra parte, por tempo determinado ou não, o uso e o gozo de coisa não fungível mediante retribuição. Essa coisa não fungível diz respeito à dificuldade de substituição dessa coisa, que é difícil em detrimento da sua espécie, da sua qualidade, da sua quantidade. Então, é isso aí o que vem a ser locação de coisa. Dos artigos 566 a 568, o Código Civil deixou destinado para arrolar, né, ou seja, especificar as obrigações, a obrigação do locador. Então, vamos lá. É a obrigação do locador, inciso 1º do artigo 566, entregar ao locatário a coisa alugada com suas pertenças em estados que sirva ao uso a que se destina, também é função deste manter a coisa no estado em que se encontra pelo tempo do contrato, salvo as cláusulas expressas em contrário. Então, se não houver uma estipulação em contrário, é função do locador a manutenção e a entrega, né, da coisa. Também é uma obrigação do locador garantir que durante o tempo do contrato a coisa seja usada de forma pacífica. O artigo 567 do Código Civil vai trazer também outra obrigação desse locador, que diz respeito à deteriorização. Se houver se o bem deteriorizar, a palavra quase não sai, durante o período de aluguel e não for culpa do locatário, a este, né, locatário, caberá pedir a redução proporcional do aluguel ou a resolução do contrato, caso não sirva a coisa para o fim a que se destinava. Então, se o bem se deteriora e não é culpa do locatário, esse pode pedir ou a redução, né, em detrimento desse acontecimento, ou a resolução do contrato. Então, é função do locador manter o bem, né, no estado para o fim de uso a que foi, né, destinado.
Também é função do locador, segundo o artigo 568 do Código Civil, resguardar o locatário dos embaraços e turbações de terceiros que tenham ou pretendam ter direito sobre a coisa alugada. Esse também responderá pelos seus vícios ou defeitos anteriores à locações. Então, é função do locatário. É função do locador, né? Locador. Assegurar que essas turbações e esses embaraços não cheguem ao locatário, assim também como é sua responsabilidade se houver vício e defeitos. Antes, né, se forem anteriores à feitura do contrato. Então, vamos lá. Agora, vamos tratar da obrigação do locatário, aquele que vai receber a coisa ou um serviço. Porque a gente pode usar essa locação de coisa tanto para bens móveis como para bens imóveis. O artigo 569 a o 570 vão trazer essa obrigação do locatário. Então, vamos lá. O inciso 1º do artigo 569 vai dizer que é função do locatário servir-se da coisa alugada para o uso convencionado ou presumido, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se fosse sua posse. Então, a partir do momento que esse adquire essa coisa, também é função dele preservar, né, o cuidado. É obrigação do locatário também pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados ou em falta de ajuste, segundo o costume do lugar. Então, se houver um ajuste prévio da feitura do pagamento de determinado local, leva-se em consideração isso. Se não houver, leva-se em consideração o costume mesmo, de aonde era feito o pagamento, em que lugar. Também é obrigação do locatário levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros que pretendam fundadas em direito. Ou seja, aquelas turbações e embaraços que é função do locador impedir, em caso da feitura dessas, esse locatário tem que levar o locador para que esse resolva o problema, já que não é função do locatário, sim do locador resolver essas turbações e embaraços de terceiro. Também é obrigação do locatário restituir a coisa, findada a locação, ou seja, com o término da locação, no estado em que a recebeu, salvo deteriorização naturais ao uso regular. Então, tem que se devolver a coisa com o fim do prazo, né, com o fim do contrato de locação, no estado em que recebeu, e se houver deteriorização dessa coisa de forma natural, que não seja culpa deste, se for em detrimento do uso regular, esse não tem que indenizar nada, não. Tem que só seguir o padrão mesmo. Também é obrigação do locatário empregar a coisa em uso diverso, se empregar a coisa em uso diverso do ajustado ou do que se destina o uso dessa coisa, ou se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Então, o locatário ele tem que manter o bem, zelar o bem, assim como o locador. Entendeu? É uma relação mútua, é função dos dois. Todo mundo tem direito, todo mundo tem dever. É assim que se dá uma relação jurídica, não é mesmo? Agora vamos tratar do prazo da locação.
O prazo da locação tá do artigo 571 a 574. Então, vamos lá. Havendo o prazo estipulado, a duração do contrato, antes do vencimento, então, se houve estipulação de prazo, ou seja, de duração para o contrato, antes que haja o vencimento, não poderá o locador reaver a coisa alugada. Então, se o locador do nada quiser ter de volta aquela coisa, ele não pode, se ele já estipulou o prazo para a duração contratual, ok? Se não, caso isso aconteça, esse locador ele deve ressarcir ao locatário as perdas e os danos resultantes, né, desse rompimento do contrato. Por exemplo, eu tenho um contrato que vence dia 25. Dia 15, o dono, o locador, ele quer que eu devolva. Mas tem um contrato que estipula que o tempo da duração desse contrato. Então, se ele, dia 15, me exige o bem de volta, a coisa, a casa de volta, cabe a figura do locatário pedir, sim, a restituição e da perda e do dano que é referente a essa quebra de contrato. É uma antecipação do vencimento, sendo que já foi estipulado, não é mesmo? O parágrafo único do artigo 571 vai dizer que o locatário gozará, ou seja, gozará do direito de retenção, enquanto não for ressarcido. Ou seja, cria-se para esse locatário um direito de assegurar a coisa, guardar a coisa, resguardar a coisa, até o seu ressarcimento. Então, ele é um direito. Dentro dos prazos da locação também, vamos lá. O artigo 572 vai dizer que se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz deixá-la em bases razoáveis. Então, se vai ter uma obrigação para pagar o aluguel, o tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz deixar as bases razoáveis. Então, se você pede uma indenização, ela é excessiva, cabe ao juiz, né, verificar e tornar essa indenização razoável. A gente não pode extrapolar, não, na medida. Alocação por tempo determinado cessa de pleno direito com o fim do prazo estipulado, independente de notificação ou aviso. O artigo 573 vai trazer isso aí. Então, vai acabar a alocação com aquele tempo ali que foi estipulado dentro do contrato. Depois disso aí, vai cessar o direito, né? E independente de notificar ou não, vou ter aviso, porque já foi estipulado, ok? Ele tá no artigo 573 do Código Civil. Se o prazo chegar ao fim, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presume-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. Então, o que acontece aqui? Eu tenho um contrato que acaba dia tal. Então, vamos falar assim, contrato dia 25, vou usar o mesmo exemplo. Acaba dia 25. Aí eu, enquanto locador, falo, não, locatário, pode ficar aí, de boa. Arruma um lugar pra você ir e depois você vai. Mas, o que vai se presumir é que, se eu não falei nada, esse moço continuou na casa, mesmo com o vencimento do prazo, presume-se a renovação. Só que isso é favorável apenas por locatário. O locador, ele vai ter que receber a retribuição da mesma medida e o prazo agora aqui é indeterminado. Então, existem algumas coisas que a gente tem que se atentar, porque
perde-se o direito para um e nasce o direito para outro. Isso são peculiaridades do direito, né? Então, vamos lá. Também em relação aos prazos. Aí, deixa eu ver. Então, isso aí vai estar dentro do 574. Então, essa situação aí está tipificada no artigo 574 do Código Civil. Agora, vamos falar sobre a notificação do locatário. Isso aqui está relacionado ao fim do prazo e a devolução da coisa. Artigo 575. Se notificado não restituir a coisa, ou seja, não entregar a coisa, pagará, enquanto tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar e responderá pelo dano que ela venha a sofrer. Então, a partir daquele momento, se houver dano, o locatário torna-se responsável, embora proveniente de caso fortuito. Então, se houver algum acontecimento imprevisível e após o fim, né, do prazo, continua-se nessa casa, residindo lá, mesmo dentro de caso fortuito, tem-se o que o artigo 575 estipula, né? Que vai se pagar enquanto estiver no imóvel, no caso, né? Se for o exemplo, vai pagar o aluguel aquilo que foi estipulado pelo locador. Então, ele pode estipular enquanto você estiver ali. O parágrafo 1 vai dizer que se o aluguel arbitrado, ou seja, estipulado pelo locador, for manifestadamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo. Então, o locador ele tem que ponderar aí também. Só que, no entanto, a figura do juiz aqui leva em consideração o caráter de penalidade, porque já houve, o prazo já decaiu, né? Então, ele pode sim aliviar, mas como leva em consideração esse quesito de penalidade, não sei se isso é muito benéfico, não. Agora vamos falar sobre a alienação da coisa durante a locação. Está no artigo 576 do Código Civil. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente, aquele que passou a usar da coisa, não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação, e não constar de registro. Agora vamos aqui. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º vai tratar melhor sobre essa especificação do registro. O registro a que se refere o artigo será o de título de documento, o de títulos e documentos do domicílio do locador, quando a coisa a ser tratada for móvel. Quando a coisa for imóvel, será o registro de imóveis da respectiva circunscrição, ou seja, onde o imóvel está. Por exemplo, cartório de registro de imóvel de Iguaçu, circunscrição em que o imóvel está. O parágrafo 2º vai trazer que, se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário, senão observando o prazo de 90 dias após a notificação. Então, aqui, acabou o prazo para o locador restituir o bem e sair do meu imóvel. Eu tenho, antes disso, notificar e esperar 90 dias. Isso aí é o que está tipificado no artigo 576, no parágrafo 2º. Isso aí. Agora vamos falar no caso em que houver morte do locatário ou do locador. O artigo 577 vai falar que transfere-se aos seus herdeiros
a locação por tempo determinado. Então, se houver morte do locatário ou do locador, vai transferir aos herdeiros a locação por um tempo determinado. O artigo 578 vai trazer a seguinte explanação. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção, ou seja, segurar o bem, manter-se com a coisa, no caso de benfeituras necessárias ou de benfeituras úteis, se estas houverem sido feitas com o expresso consentimento do locador. Agora eu vou explicar o que vem a ser essas benfeitorias necessárias e úteis. A benfeitoria necessária diz respeito a conservar ou evitar a deteriorização do bem. Em regra, as benfeitorias necessárias, ainda que não autorizadas pelo locador, o artigo aqui fala que é necessária a anuência, ou seja, que esse locador saiba dessas benfeitorias necessárias e úteis. Só que, em regra, as benfeitorias necessárias, elas são indenizáveis e geram o direito de retenção. Então, tem-se o direito de reter o bem e a indenização também. As úteis são, essas benfeitorias úteis, diz respeito a o aumento ou a facilitação do uso da coisa, ou seja, vai modificar a utilidade dessa coisa. Neste caso aqui, essas coisas úteis somente podem receber, somente pode receber indenização e ter o direito de retenção se forem autorizadas pelo locador, ok? Então, no panorama geral é isso. A locação de coisas vai tratar sobre alocação mesmo, alugar-se, destinar a outro algum bem, móvel ou imóvel, e que devem seguir o que está expresso em lei, como eu já explanei aqui para vocês, dos artigos 565 ao artigo 578 do Código Civil. Espero ter colaborado de alguma forma. Obrigada pela atenção.